Você já percebeu como a ansiedade tem dominado a vida moderna? A mente não para, o coração acelera, e mesmo sem motivo claro, sentimos como se algo estivesse prestes a dar errado. Vivemos conectados o tempo todo, cercados por notificações, comparações e cobranças. A cada dia que passa, parece mais difícil encontrar paz interior. Mas e se eu te dissesse que há uma filosofia antiga, com mais de 2000 anos, que ensina como manter a calma mesmo quando tudo parece desmoronar? Essa filosofia é o estoicismo. Os estoicos acreditavam que não é o mundo que nos causa sofrimento, e sim a forma como reagimos a ele. E isso muda tudo. Porque, de repente, você entende que a ansiedade não vem do que acontece lá fora, mas do que você permite acontecer aqui dentro. Imagine, você está preso no trânsito, atrasado, preocupado com o que os outros vão pensar. A mente dispara. E se eu perder o compromisso? E se acharem que sou irresponsável? E se tudo der errado? Esses pensamentos criam um turbilhão. O corpo responde com tensão, o coração dispara e a ansiedade cresce. Mas o estoico não tenta controlar o trânsito. Ele controla a mente. Ele lembra que o atraso está fora do seu poder, mas a forma como reage está totalmente sob seu domínio. Marco Aurélio, imperador de Roma e um dos maiores representantes do estoicismo, escreveu algo simples e poderoso. A mente se adapta e transforma em bem tudo o que acontece. Essa é a essência de vencer a ansiedade. Entender que você não precisa lutar contra o mundo, e sim aprender a lidar com ele. O estoicismo nos ensina a dividir a vida em duas partes: o que depende de nós e o que não depende. O que depende de você: suas ações, suas escolhas, suas reações. O que não depende: a opinião dos outros, o passado, o acaso, o tempo, o futuro. E o curioso é que a maior parte da nossa ansiedade vem justamente daquilo que não controlamos. Queremos garantir o amanhã, prever tudo, evitar toda a dor. Mas isso é impossível. Sêneca dizia: sofremos mais na imaginação do que na realidade. E é exatamente isso que a ansiedade faz. Cria medos e cenários que ainda nem existem. A sabedoria estoica é um antídoto contra isso. Ela nos convida a viver o presente, aceitar a incerteza e agir com serenidade. Quando você aprende a observar seus pensamentos sem ser dominado por eles, a ansiedade perde força. Você começa a entender que não é refém das emoções, e sim o capitão do próprio barco. Não é fácil, claro. Nenhum estoico nasceu calmo. Eles treinaram a mente dia após dia, até que a tranquilidade se tornasse natural. E é isso que você também pode fazer. A filosofia estoica não promete eliminar o medo, mas ensinar você a enfrentá-lo com coragem. Neste vídeo, nós vamos explorar exatamente isso. Como aplicar os princípios do estoicismo no dia a dia para lidar com a ansiedade, o medo do futuro e o peso das preocupações. Você vai aprender a fortalecer sua mente, dominar suas reações e encontrar paz, mesmo quando o mundo ao seu redor parece caótico. Fique comigo até o final, porque as lições que vêm a seguir podem mudar completamente a forma como você enxerga a ansiedade e, principalmente, como você reage a ela. Ela nasce quando queremos segurar o vento, quando tentamos comandar o que nunca esteve sob nosso poder. E é justamente aí que os sábios estoicos encontraram a chave da serenidade. Aprender a distinguir o que depende de nós do que não depende. Epicteto, um dos maiores mestres do estoicismo, dizia que a liberdade começa quando aceitamos essa diferença. Segundo ele, tudo o que está fora do nosso controle, o tempo, o futuro, as opiniões, os acontecimentos, deve ser aceito com calma. Mas tudo o que está dentro do nosso controle, nossas escolhas, atitudes e pensamentos, é onde devemos colocar toda a nossa energia. E é aqui que a filosofia se torna prática. Porque o problema é que passamos a vida tentando mudar o que não podemos.
Queremos que as pessoas gostem de nós, que o futuro siga exatamente como planejamos, que as dificuldades nunca apareçam. E quando o mundo não obedece às nossas expectativas, a ansiedade aparece. O estoico faz o contrário. Ele entende que a vida é incerta, que o futuro é imprevisível, e por isso se foca no que pode controlar, a própria mente. Essa é a primeira técnica estoica para lidar com a ansiedade, a separação do controle. Sempre que sentir que o medo está tomando conta, pare e se pergunte: isso depende de mim? Se a resposta for não, solte. Se sim, então haja com sabedoria. Essa simples prática cria um espaço mental entre o que acontece e como você reage. E é nesse espaço que mora a paz. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu algo essencial. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Entenda isso e encontrará força. Em outras palavras, a calma não vem de um mundo sem problemas, mas de uma mente que aprendeu a lidar com eles. Treinar a mente para observar e não reagir. A segunda técnica estoica é o treino da percepção. Epicteto dizia que não são as coisas em si que nos perturbam, mas a forma como as interpretamos. Ou seja, não é o atraso no trabalho que gera ansiedade, e sim o pensamento: meu chefe vai me julgar, vou perder credibilidade, tudo vai dar errado. Os estoicos chamavam isso de fantasiae, as impressões mentais que distorcem a realidade. Eles treinavam o hábito de observar os pensamentos sem se fundir a eles. Quando algo acontece, o estoico pausa e pensa: o que é isso de fato? É bom? É ruim? Ou é apenas um evento neutro que minha mente está colorindo com medo? Essa prática transforma a relação com a ansiedade. Você deixa de ser um prisioneiro dos pensamentos e passa a ser o observador deles. Não é o fim do medo, mas o início do domínio sobre ele. Uma boa forma de aplicar isso é através do diário estoico. No fim do dia, escreva o que causou ansiedade e ao lado pergunte: isso estava sob meu controle? O que eu poderia ter feito diferente? Posso aceitar o que não depende de mim? Com o tempo, sua mente aprende a filtrar o que merece energia e o que deve ser deixado de lado. Visualização negativa. Preparar a mente para o inesperado. Outra prática poderosa é a visualização negativa, ou premeditatio malorum, que significa a antecipação dos males. Os estoicos acreditavam que preparar a mente para o pior não gera pessimismo, mas liberdade. Porque quando você aceita que algo pode dar errado, o medo perde o poder de te paralisar. Sêneca recomendava todos os dias imaginar perdas, obstáculos e mudanças. Ele dizia: quem se prepara para a adversidade nunca é pego de surpresa. Por exemplo, se você teme perder o emprego, visualize isso acontecendo. E então, imagine como poderia reagir de forma racional e digna. Essa técnica cria um tipo de imunidade emocional. Você entende que, mesmo diante da perda, ainda é capaz de agir com sabedoria. A ansiedade diminui, porque o imprevisível deixa de ser um inimigo. Essa prática não é sobre esperar o pior, mas sobre aceitar que o pior é possível, e mesmo assim permanecer calmo. É um exercício de força interior. Viver o presente com presença estoica. O estoico não vive no passado nem no futuro, porque sabe que a vida real acontece apenas no agora. E a ansiedade, por sua vez, é a arte de viver em outro tempo, sempre tentando corrigir o que passou ou controlar o que ainda nem chegou. Marco Aurélio escreveu: não deixe o futuro te perturbar. Você o encontrará, se for preciso, com a mesma razão que usa para o presente. Quando você se ancora no momento presente, o medo do amanhã perde força. Observe a respiração, sinta o corpo, perceba onde está. Esses pequenos gestos devolvem a mente ao agora. Uma técnica estoica simples é o que hoje chamamos de atenção plena. Durante o dia, faça pausas para perguntar: o que estou fazendo agora? Minha mente está aqui ou já está presa em preocupações futuras?
A cada vez que você traz sua atenção de volta, fortalece a serenidade. Reinterpretar o desconforto. Para os estoicos, nada é puramente ruim. Tudo é oportunidade de virtude. A ansiedade, por exemplo, pode se tornar um chamado à disciplina, à aceitação e à coragem. Sêneca dizia: dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Em vez de resistir à ansiedade, o estoico a observa e pergunta: o que isso está tentando me ensinar? Talvez ela mostre que você precisa desacelerar, cuidar do corpo, mudar seus hábitos mentais. Ao mudar o significado do desconforto, você muda a relação com ele. Epicteto lembrava: o que perturba o ser humano não é o que acontece, mas a opinião que ele forma sobre o que acontece. Essa mudança de perspectiva é libertadora. Você deixa de se ver como vítima da ansiedade e passa a enxergar nela um campo de treinamento para a alma. A prática da aceitação amorosa, amor fati. Outra lição essencial vem do conceito de amor fati, que o significa amar o destino. Nietzsche retomou essa ideia séculos depois, mas ela nasceu entre os estoicos. Amar o destino é mais do que aceitar o que acontece. É escolher amar cada detalhe da vida, mesmo os que doem. Para o estoico, tudo o que acontece é parte do tecido universal. Recusar o que é como brigar com o próprio universo. Por isso, em vez de se perguntar por que isso aconteceu comigo, o estoico pergunta: como posso usar isso para crescer? Essa atitude dissolve boa parte da ansiedade, porque você deixa de viver em resistência e começa a viver em harmonia. A mente para de lutar contra o inevitável e passa a encontrar significado em tudo. Quando algo der errado, experimente dizer mentalmente: que bom que isso aconteceu, porque agora tenho a chance de praticar paciência, resiliência e sabedoria para os simples. Mas é uma das práticas mais poderosas do estoicismo. Cuidar do corpo e da rotina mental. Os estoicos também sabiam que o equilíbrio da mente depende do corpo. Marco Aurélio falava da importância da disciplina física, da simplicidade e do descanso. Um corpo esgotado alimenta a ansiedade. Por isso, cuidar do sono, da alimentação e da respiração é também uma prática filosófica. O estoicismo é mente e corpo em harmonia. Práticas como caminhar em silêncio, escrever ao acordar, ou começar o dia com uma frase de reflexão estoica ajudam a criar uma base emocional estável. Você não controla os ventos do mundo, mas pode fortalecer o leme da mente. Servir algo maior que si mesmo. Por fim, uma das causas mais profundas da ansiedade é o excesso de foco em nós mesmos. Vivemos pensando em meus problemas, minhas falhas, meu futuro. O estoico encontra paz quando se dedica a algo maior. Seja ajudar alguém, contribuir com o mundo ou agir com virtude. Epicteto ensinava que a vida ganha leveza quando deixamos de nos preocupar tanto com o eu e passamos a agir de acordo com a razão e a natureza. Quando você vive com propósito, o medo diminui, porque o foco deixa de ser o controle e passa a ser o sentido. A sabedoria estoica nos ensina que a ansiedade não é um inimigo, e sim um mensageiro. Ela mostra onde ainda estamos tentando controlar o incontrolável. Cada vez que você aplica um princípio estoico, observação, aceitação, presença, propósito, um pedaço dessa ansiedade se dissolve. Você começa a perceber que o verdadeiro poder não está em eliminar o medo, mas ao enfrentá-lo com serenidade. E isso é o que os estoicos chamavam de ataraxia, o estado de calma inabalável diante da vida. A ansiedade sempre vai tentar voltar. Ela é uma visitante persistente, que bate a porta toda vez que a vida foge do controle. Mas depois de conhecer o estoicismo, você percebe que não precisa mais abrir a porta para ela, porque agora você entende algo que poucos compreendem. Não é o mundo que precisa mudar para você ter paz, é a sua relação com ele. A calma não nasce da ausência de problemas, mas da presença de sabedoria. Quando você aprende a aceitar o que não depende de você e a agir sobre o que depende, a mente encontra equilíbrio. Epicteto dizia que o homem livre é aquele que não teme o que não pode controlar. E essa é a essência da liberdade emocional. Deixar de ser refém dos ventos externos e aprender a navegar com firmeza, mesmo em meio à tempestade. Marco Aurélio, em suas reflexões, comparava a vida a um rio em constante fluxo. Ele dizia que lutar contra o curso da água é se afogar, mas aprender a flutuar é encontrar serenidade. A ansiedade vem quando queremos nadar contra o tempo, contra os fatos, contra a realidade. Mas o estoico observa, respira e se adapta. Ele entende que o controle total é uma ilusão, e a sabedoria está em manter o domínio sobre si. Você pode não controlar o que acontece lá fora, mas pode controlar o que acontece aqui dentro. E é aí que o poder está. Quando sentir o medo crescer, lembre-se: o que depende de mim, o que posso aceitar,
O que posso aprender com isso? Essas 3 perguntas simples são o escudo de um estoico. Elas transformam a ansiedade em clareza, o medo em consciência e o desespero em força. Sêneca dizia que quem sofre antes do tempo sofre 2 vezes. E é isso que a ansiedade faz. Nos faz viver dores que ainda nem chegaram. Mas quando você vive o presente com atenção, o futuro deixa de ser ameaça e passa a ser apenas uma possibilidade. A prática estoica é um exercício diário, não um milagre. Alguns dias você vai sentir paz, outros, inquietação. Mas o que muda é a forma como você lida com isso. Em vez de se julgar, você observa. Em vez de fugir, você respira. Em vez de resistir, você entende. E pouco a pouco a mente se acostuma a não reagir. Ela começa a confiar. A ansiedade perde o trono e você retoma o comando. A sabedoria estoica não promete uma vida sem medo. Ela promete uma vida onde o medo não te domina. Onde cada desafio vira oportunidade de crescimento. E cada momento difícil vira campo de prática da virtude. E isso é algo que a maioria das pessoas ainda não descobriu. Que a paz não vem de fora. Ela nasce dentro de quem aprendeu a viver de acordo com a razão e a natureza. Imagine acordar sabendo que, aconteça o que acontecer, você tem ferramentas para lidar com a vida com calma e lucidez. Isso é o verdadeiro poder. Isso é o que Marco Aurélio chamava de tranquilidade da alma. Se esse vídeo te trouxe clareza, paz ou reflexão, lembre-se de deixar um like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que também estão lutando contra a ansiedade. Comenta aqui embaixo. Quero praticar o estoicismo todos os dias. Essa é a sua forma de afirmar publicamente um compromisso com a calma e a sabedoria. E se você quer continuar essa jornada de crescimento e autodomínio, se inscreva no canal. Aqui, cada vídeo é um convite para fortalecer a mente, encontrar equilíbrio e viver com mais propósito. A ansiedade é um desafio, mas também pode ser um mestre. Ela mostra o que ainda precisa ser compreendido, o que ainda precisa ser aceito e o que ainda precisa ser deixado ir. Não lute contra a ansiedade. Observe-a, compreenda e ela vai perder o poder de te controlar. Lembre-se, os ventos do mundo não obedecem a você, mas você pode ajustar as velas da sua mente. E quem aprende isso encontra uma liberdade que ninguém pode tirar. Você não precisa de um amanhã perfeito para ter paz hoje. Precisa apenas de um instante de consciência, um momento de lucidez e a coragem de ser o comandante da sua própria alma. A verdadeira serenidade não é a ausência de medo. É a coragem de permanecer calmo mesmo quando o mundo grita. E é isso que o estoicismo te ensina. A ser o centro silencioso dentro da tempestade. Se essa filosofia faz sentido para você, continue aqui comigo. Juntos, vamos aprender a viver como os sábios viveram. Com menos medo, mais razão e uma paz que o mundo não pode tirar.